estamos aqui, graças a Deus, e quero compartilhar algo com vocês sobre uma nova reflexão do verso de Provérbios 22, né, capítulo 22, verso 6. Nesses poucos minutinhos, quero ler com vocês e conversar um pouco sobre o que eu entendo sobre isso e o que a palavra de Deus diz sobre isso. Aqui está escrito assim, na palavra: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos ela não se desviará. Né? Algumas versões um pouquinho diferente, né? Ensine a criança no caminho que deve andar, quando ela envelhecer ela não desviará. Então depende um pouquinho, a versão muda um pouco as palavras, mas a ideia é a mesma, né? E todos nós concordamos que a palavra ela não mente, a palavra ela é fiel, né? Deus, o que ele diz, ele é fiel e se realiza e se concretiza. Deus não é homem para que minta, como diz na palavra também. Então, assim, nesse verso, né, muitos têm me questionado, me perguntado sobre... Eu ensinei o meu filho no caminho que ele deve andar, levei para a igreja, mas hoje ele não está frequentando comigo, não está indo, né, à igreja. E a gente vê muitas situações assim. E o que acontece com esse verso? Será que esse verso está se referindo a outra coisa ou à educação? E na verdade, queridos, o verso ele fala sobre o instruir mesmo, sobre educar, sobre ensiná-lo, né? E isso vem de uma ação que nós fazemos. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu quero meditar com você nesse verso, como tenho meditado também em minha própria vida, né? Hoje eu tenho uma criança pequena e quero ensiná-lo no caminho do Senhor, também instruí-lo no caminho do Senhor. Mas então o que acontece? Uns dizem: ensinei a igreja, estamos, né, focado em ensinando. Eu quero só abrir alguns parênteses aqui para a nossa reflexão. Ensinar o caminho ou instruir o caminho, ele não está relacionado a levar a igreja. A igreja ela não vai ensinar a palavra para o seu filho como deveria. A igreja ela vai ensinar ele viver em comunhão, viver como igreja. Tem um verso, uma palavra, alguma coisa em que nós compartilhamos, da escolinha também compartilha uma história, ensina algumas coisinhas para o seu filho, mas a palavra fala que não é a igreja que deve instruir a criança. Quem deve instruir a criança são os pais. Se nós formos vermos, né, alguns levam a criança uma vez na semana, nos domingos, outros 2 vezes mais ou menos, que ali ensinam, e os outros dias, né? A semana tem 7 dias, então às vezes nós gastamos um dia da semana, né, levando para a igreja, ali ensina uma palavra, uma história, e os outros 6 dias, o que ela tem aprendido, o que ela tem desenvolvido, né? A palavra fala para nós ensinarmos. Temos ensinado as nossas crianças nesses 6 dias, né? Temos 24 horas aí, um pouco para dormir, um pouco para ensinar. Temos ensinado. Uma das coisas que eu aprendi, né, que eu vi alguns pastores mencionando, pastores que estudam cultura judaica, né, eles sentavam com as crianças durante o dia e ensinavam as histórias de Israel, os feitos, né? Então os pais sentavam com os filhos e ensinavam a cultura, a crer, a viver. Hoje nós, né, o povo gentil, o povo cristão, né, ou algumas outras religiões, a gente não se dedica a ensinar os nossos filhos. Nós nos dedicamos a levar para a igreja, mas levar para a igreja não é o caminho. O que vai fazê-lo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus no futuro. A igreja ela é importante, sim, faz parte para ele viver como igreja, mas o instruir a palavra vem dos pais. Será que os pais, nós como os pais, temos investido tempo suficiente, sentado com os nossos filhos, contado a história de Israel, contado do poder de Deus, falar do Novo Testamento numa linguagem que eles entendam? Então é nós darmos este tempo. E a palavra fala, quando nós ensinamos ali, temos 6 dias, depois levar para a igreja no 7º dia ali, ou no domingo, no 7º dia, o primeiro
dia do mês, da semana, cada um chama de uma forma, mas nós separamos o domingo para estar na casa do Senhor. Então nós ensinamos 6 dias, e lá estamos mais um dia, ou seja, é ensinando ele a viver nesse estilo de vida, conhecendo e buscando a palavra. Ele não se desviará quando envelhecer, tá bom? Então às vezes nós precisamos refletir em nós mesmos. Os nossos filhos não têm estado na igreja, não têm buscado, não têm amado ao Senhor. Será que estamos ensinando, e nós também temos amado ao Senhor como deveríamos? Porque os nossos filhos eles olham para nós, eles copiam, né, muito das coisas que nós temos feito, né, como exemplo, e ser os nossos imitadores, né? Então às vezes nós precisamos refletir em nós mesmos. E agora, pastor, o que eu faço, né? Agora, queridos, comece a reeducar isso, comece a compartilhar, comece a orar, chame ele para conversar um pouquinho, fale da palavra, do que Deus tem falado para você, com prazer, com amor. E essa sua paixão pela palavra, essa busca por Deus na sua vida, quando ele tiver momentos difíceis, o fará refletir que o caminho é o caminho que você tem mostrado, tá bom? Eu não vou falar muito mais para não deixar nosso vídeo muito grande, bom, mas medite nisso, né? Vamos nos ver a nossa postura para depois nós inspirar os nossos filhos a amarem a Deus como nós amamos. Um beijo para vocês, amo vocês, família. Até mais. Tchau, tchau.